Fala, investidores do mercado imobiliário, sejam muito bem-vindos. E aí, você quer começar a investir em imóveis? Não sabe por onde começar? Então fica aí que você vai descobrir isso hoje. Mas antes de mais nada, se inscreve aí no canal, você vai receber muita informação boa para os seus investimentos imobiliários e também convido vocês a seguirem a gente lá no @panorama no Instagram. Eu me chamo Rodolfo Kercher, sou Felipe Fernandes e vamos começar direto pro vídeo. Bora! Então, você que quer começar a investir em imóveis, mas não sabe ainda direito por onde começar, então não se preocupe. Nesse vídeo nós vamos trazer algumas dicas e informações importantíssimas que vão meio que dar um norte aí para você saber exatamente por onde começar. Isso. O mercado imobiliário ele é tradicionalmente um dos mais procurados quando o assunto é investimento, já que investir em imóveis é quase uma tradição, né? Mas por conta da pandemia que o mundo vem passando nos últimos anos, e também com a queda dos investimentos, houve um aumento considerável no número de pessoas que está buscando investimento em imóveis. Por bastante tempo também comprar imóveis foi uma forma de investimento bem vantajosa, principalmente em períodos de hiperinflação, onde era uma maneira segura de proteger o teu dinheiro. E agora a gente está passando de novo por um momento de inflação alta. Então isso faz com que os imóveis acabam se tornando uma opção bem interessante para proteger o seu dinheiro. E outra situação é que em tempos de incerteza, por exemplo, agora com o regime de aposentadoria, por conta de reformas propostas na Previdência, é importante que as pessoas pensem em alternativas para o futuro. E uma delas pode ser o investimento em imóveis como maneira de alcançar uma aposentadoria mais segura e estável. Isso, resumindo, isso se dá exclusivamente por esse cenário de incertezas que a gente está passando nesse momento. Mas você que quer investir em imóveis, o primeiro passo é definir qual é o seu objetivo. Pense nos objetivos como investidor. Então, é necessário você pensar sempre qual é a melhor opção. Um imóvel na planta, um terreno, uma casa já construída. Então, antes de seguir em frente, é necessário ter em mente que imóveis eles não são baratos. Então, por isso, é necessário você guardar um valor inicial para gastar, já que isso faz parte do projeto. E a ideia é multiplicar esse valor em forma de lucros futuros. Mas também se engana aqueles que pensam que é preciso ter assim, uma enorme quantia de dinheiro para investir em imóveis. Na verdade, é possível começar fazendo investimentos aí, por meio ou de empréstimo ou talvez de um certo parcelamento, por exemplo. E, inclusive, nós fizemos um vídeo falando sobre esse assunto e esse vídeo a gente vai pôr aí em cima, né? E uma dessas maneiras é iniciar adquirindo um imóvel na planta ou em terrenos em condomínios, que podem ser também uma alternativa viável de aplicar o seu dinheiro. Ainda mais que muitas das vezes não necessita assim, de um aporte tão grande de investimento inicial. Muitas vezes tu compra um imóvel com uma entrada muito baixa. Contudo, é importante que quem pretende investir em imóveis pense racionalmente. Pode parecer óbvio, mas quando se trata de investimento, nenhuma decisão deve ser tomada por impulso. Por isso, é importante que você tenha em mente qual o tipo de imóvel que você realmente deseja. Se é um terreno, uma casa, um prédio comercial, se o lucro vai vir talvez de locação ou talvez de uma rentabilidade de um investimento feito na planta. Mas para isso é importantíssimo que você estude o mercado. Isso, essa dica é extremamente importante. É importante estudar o mercado imobiliário. Somente assim você vai ser capaz de identificar quais são as melhores oportunidades. Então pesquise também bem as oscilações de mercado, saiba quais são as áreas que estão valorizando e acompanhe também os aumentos e quedas dos aluguéis, por exemplo. E imóveis, como qualquer outro tipo de investimento, também tem seus riscos. Então você deve estar preparado para saber o que é que está acontecendo com o mercado. E uma das grandes máximas para imóveis é localização, localização, localização. Pode até parecer um pouco de exagero, mas é a mais pura verdade. E uma boa localização ela faz o seu imóvel valorizar às vezes até o dobro do que em outros bairros. Então essa é uma questão assim primordial, pois ela engloba assim tanto a qualidade de vida do morador que vai morar naquela residência, quanto a possibilidade, por exemplo, de negócios futuros com relação à locação daquele imóvel. Então é extremamente importante que você pesquise sobre o bairro, pesquise sobre a infraestrutura, transporte, lazer, enfim, às vezes regiões consideradas mais nobres, elas têm unidades mais procuradas e que consequentemente acaba valorizando mais aqueles apartamentos, ou aquelas unidades, ou aqueles terrenos, enfim. Isso, então antes de mais nada você tem que responder essas perguntas.
quais bairros tendem a ter uma valorização maior e quais bairros têm uma expansão que gera o interesse de potenciais moradores. Tudo isso deve ser estudado antes de fazer a escolha. Um ponto também é o PIB brasileiro, por exemplo, relacionado à construção civil, ele cresceu muito desde 2019. Então, desta forma, o cenário ele ainda continua muito positivo para o setor. E além disso, esse ano ele mostrou um crescimento considerável de lançamentos com relação a 2020, tanto de imóveis de alto padrão quanto de imóveis mais baratos. Tendo isso em mente, agora o investidor no mercado imobiliário ele tem uma grande oportunidade nas mãos. Por assim dizer, ele precisa então se planejar para conhecer e saber exatamente em qual da linha ele deve seguir para investir. Isso. E mesmo que o momento seja promissor agora para investir em imóveis, lembre-se que nunca comprar um imóvel por impulso, só pela emoção, sem ter que analisar antes quais são as chances de revenda ou as chances de aluguel. Às vezes comprar numa área que não vai demonstrar tanto potencial de valorização pode ser um tiro no pé. Então esses são alguns dos passos para começar a investir. Então tenha em mente que pensar com racionalidade é o principal. Um bom planejamento também levará à escolha do produto certo para que você venha investir. E isso com certeza trará o melhor retorno. Então, ponto, saia da sua zona de conforto. Depois de uma boa pesquisa, depois de descobrir qual a melhor cidade, qual a melhor região, aí você sim vai poder estar preparado para tomar a melhor decisão em qual imóvel adquirir. E isso até depois de uma certa pesquisa você vai descobrir que a sua cidade ou região, ela talvez não seja o melhor local para você fazer o investimento no mercado imobiliário naquele momento. Ou pode descobrir que talvez em cidades vizinhas ou em bairros que talvez você não moraria, ali sim esteja a oportunidade para você fazer o melhor investimento no mercado imobiliário. Então o ponto é, lembre-se que você não está escolhendo um imóvel para você morar, e sim para te gerar lucro. Isso. Também outra opção é investir em terreno. Embora a compra de imóveis prontos seja uma ideia mais aceita pela maioria das pessoas, investir em terrenos é uma excelente forma de garantir um lucro a médio e também a longo prazo. Como as cidades elas estão crescendo e estão em expansão, dificilmente um terreno ele vai perder valor ao longo dos anos. E dessa forma é possível obter um lucro considerável com relação à valorização desse imóvel, em relação ao que você acabou investindo ali na compra do terreno. No entanto, é fundamental fazer uma análise criteriosa da região para garantir que os imóveis vão se desenvolver e que pelo menos tenham potencial de valorização àquela região. Então, uma outra opção de investimento imobiliário está relacionada aos imóveis na planta. É que os imóveis na planta eles servem tanto para aqueles que desejam realmente adquirir a sua casa própria, como aqueles que buscam justamente para investimento. Então, no entanto, por se tratar de um bem que ainda será construído, essa opção ela deve ser realmente muito bem analisada para que seja viabilizada do jeito certo. Então, por exemplo, está lá o imóvel ainda na planta, analise se aquele produto está incorporado, qual que é o registro de incorporação, qual que é a descrição, o memorial descritivo que está registrado, entendeu? Qual é o histórico daquela construtora. Aí sim você vai poder fazer um bom negócio relacionado a imóvel na planta. E essa, para mim, é uma das opções mais interessantes em termos de retorno, porque muitas vezes tu acaba fazendo investimento, pagando uma entrada baixa, pagando algumas parcelas, e muitas vezes, alguns meses após aquela operação, você já consegue revendê-lo com uma boa lucratividade. Isso, e uma outra opção que é excelente para investir em imóveis é ter imóveis para alugar. Ter um imóvel que é alocado é uma forma de garantir uma renda extra todos os meses. Então o segredo para fazer esse tipo de investimento ele render de verdade é saber onde escolher o imóvel ideal. Então encontrar um imóvel para você investir em aluguéis que seja, precisa de muita pesquisa de mercado. E assim é importante você analisar qual é a localização que está comprando para ver se ele tem um potencial de valorização. Seja residencial ou comercial, o imóvel ele precisa estar muito bem localizado, em uma área que seja segura, com uma boa aparência externa e ainda com uma documentação toda em ordem. E além disso, com relação à locação, é interessante analisar para ver se aquele mercado ou aquela região já não está saturada, entendeu? Porque isso também pode impactar na questão de velocidade da locação daquele imóvel e pode, se tiver muita opção de locação, esse imóvel ficar um certo tempo em sua carteira que não é legal. Isso, evitar de ter uma vacância alta dos imóveis. E como calcular o valor do aluguel dos imóveis? Você sabe como calcular? Existe uma regra básica ali para calcular entre 0,6% a 1% ao mês sobre o valor do imóvel para imóveis que são comerciais e de 0,4% a 0,6% para imóveis que são residenciais.
Então, dessa forma, um imóvel ali que vale mais ou menos uns R$200 mil, ele vai ter um aluguel entre R$800 a R$2 mil. Mas esse valor ele vai depender de algumas variáveis. O mercado imobiliário ele se autorregula, por assim dizer, então ele precifica o valor da locação de acordo com a oferta e a procura. Ou seja, é aí que você sente a importância de ter escolhido um bom empreendimento na hora de comprar. Então, na hora de investir em imóveis, atente-se a questões como o preço do metro quadrado, também a estrutura do imóvel, as funcionalidades que vão ter naquele residencial, qual que é a segurança, quais que são as comodidades, qual que é a qualidade do condomínio, se vai ter porteiro, se tem câmera, como que é a área de lazer, se tem piscina ou não tem. Outra coisa também, Rodolfo, é com relação ao número de unidades daquele empreendimento. Porque se tiver muitas unidades e a maior parte voltada para investidores, então é sinal que a concorrência também será maior na hora de locar aquele imóvel. Exatamente. Outro aspecto também interessante é fazer reformas, que é uma prática muito comum no mercado imobiliário e se refere, por exemplo, à compra de imóveis usados que necessitam de algum tipo de reforma e que é possível sim encontrar algumas opções bem interessantes, seja em casas antigas, seja em salas comerciais antigas, e você fazendo às vezes algumas reformas você consegue agregar realmente um valor diferenciado e aumentar o potencial de retorno financeiro daquela operação. Porém, fique atento, por exemplo, ao projeto, aos materiais utilizados, à mão de obra, que dessa forma você vai conseguir ter uma valorização no imóvel sem perder o seu lucro. Mas só lembrando que aqui já é algo para quem tem um pouco mais de experiência relacionada a investimentos no mercado imobiliário e com reformas também. E nós aqui da Panorama nós temos uma metodologia que a gente procura seguir considerando justamente esses pontos que nós pontuamos aqui, mas que garantem realmente uma boa lucratividade na operação. Um outro ponto é sempre ter em mente que você tem que pensar no longo prazo. Muitas pessoas acabam cometendo o erro de imaginar que investir em imóveis você vai ter um retorno quase que imediato. Isso até é possível, mas não é a grande regra. Na verdade, você sempre tem que pensar do médio para o longo prazo. No caso de você conseguir uma renda que já é imediato, seria já imóveis para aluguel. Mas o ideal é sempre pensar no longo prazo justamente para você poder comprar algo que vai valorizar com o tempo, conforme o crescimento da cidade. Então lembre-se sempre de ter um método e seguir ele. E agora que você já sabe como pode investir em imóveis, o que você acha de começar a juntar um dinheiro, planejar para poder ter uma renda extra no futuro? E é isso, espero que a gente tenha trazido bastante informação que vai te ajudar aí a iniciar os investimentos no mercado imobiliário. E a gente vai trazer mais informações aqui, então continue seguindo a gente aí. Deixe seu like se você gostou e até a próxima. Outro ponto interessante, lembre-se sempre do que é a nossa frase, né, na Panorama. O que importa para você é o que mais importa para a gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.